E vamos à nossa aula de concordância verbal. Tenho certeza de que você já teve dúvidas aí se fala aluga-se casas ou alugam-se casas, procura-se funcionários ou procuram-se funcionários. Como a gente faz a concordância aí desses verbos? Então, vamos já para a matéria. E antes de iniciar, né, as regras aqui, eu preciso lembrar o que é verbo e o que é sujeito. Por quê? Porque nós iremos trabalhar muito com esses conceitos. Então, eu sempre vou falar, o verbo concorda com o sujeito, e vai ter o sujeito, vai ter o verbo toda hora. Então, eu preciso que você entenda o que é o verbo e sujeito. Eu sei que é muito intuitivo, você já utiliza aí no seu dia a dia, mas vamos relembrar para na hora de fazer a análise ficar assim, ó, bem legal. Então, o verbo são palavras que indicam ações, estados, processos ou fenômenos, ou seja, que indicam acontecimentos representados no tempo. E aí eu falo o seguinte, João estudou. O que João fez? Estudou. Quando eu pergunto o que fulano fez, o que João fez, eu estou perguntando qual é o verbo, porque o verbo ele sempre vai indicar esse acontecimento, essa ação. Então, até coloquei aqui, ó, dica, o verbo é a palavra que muda para o passado, presente e futuro. Então, nessa frase aqui, João estudou, qual palavra é que muda para o presente, passado e futuro? Né? Estudou, ele estuda, ele estudará. Então, a palavra estudar é um verbo. E já o sujeito, ele é aquele, né, alguém ou algo de quem ou do que se fala. Então, é facilmente identificado na oração por meio da utilização do método da pergunta. Quem ou que fez tal coisa? De novo, João estudou. Quem estudou? João. Logo, sujeito é João. Simples, né? Mas eu precisava relembrar esse conceito para ter certeza de que você vai entrar nessa aula aqui com isso em mente de sujeito e verbo. Regra geral, o verbo ele concorda com o sujeito. Então, a gente tem um sujeito simples, né, que é só um sujeito. O verbo concorda com o sujeito em número, pessoa, mesmo que esteja deslocado. Ai, prof, já começou a falar a regra, já começou a embananar a minha cabeça. Você faz isso naturalmente todos os dias. Então, eu falo o seguinte, eu vou estudar, nós vamos estudar, ele vai estudar. Perceba que você faz essa concordância de uma maneira muito natural. O que complica, e a gente vai, né, dar ênfase nessas questões complicadas, é quando o sujeito, quando o verbo, quando alguma coisa fica deslocada na frase. E aí, geralmente, as pessoas erram. Por exemplo, ficou provado, sem sombra de dúvida, todas as ameaças. Perceba que essa frase está com um sujeito deslocado. Então, eu pergunto a você, você diria todas as ameaças ficou provado? De novo, fale aí em voz alta para ver como soa o seu ouvido. Você diria todas as ameaças ficou provado? Não, né? Tá errado. Então, você já identifica ali. Você diria todas as ameaças ficaram provadas. Então, ficaram provadas, sem sombra de dúvida, todas as ameaças. Então, cuidado aí com esse sujeito deslocado. E aí a gente tem um sujeito composto, né? Ele pode vir antes ou depois do verbo. Se ele vier antes, a gente chama de anteposto. E se ele vier depois, pós-posto. Então, anteposto, o sujeito que vem antes do verbo. Quando o sujeito composto vier antes do verbo, o verbo irá para o plural. Por exemplo, Tício e Mévio chegaram. Muito simples, né? Beleza, então vai relembrando o simples porque a gente vai chegar no complicado, tá? Atenção ao núcleo do sujeito. Às vezes o sujeito ele tem um núcleo. Qual é o núcleo do sujeito? A palavra mais importante. Se você tirar aquela palavra, não faz mais sentido. Então, quando o núcleo do sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Se estiver no plural, a mesma coisa. Então, eu digo o seguinte, o nível dessas teses é muito bom. O que é muito bom? O nível dessas teses. Então, aqui, o sujeito é o nível dessas teses. E a palavra nível é o núcleo. Logo, ela vai fazer a concordância aí com o verbo. Nível está no masculino e no singular, logo, o verbo também vai ficar no masculino e singular. As teses são muito boas.
Logo, teses, né? Feminino e plural vai concordar aí com o verbo vai ficar no plural. Sujeito que vem depois do verbo. Então, vamos ver aqui a regra do sujeito pós-posto. E aqui muda um pouquinho, porque aqui tanto faz, tá? Se o sujeito ele vier depois, então a dupla possibilidade de concordância. Ou o verbo fica no plural, concordando com ambos os elementos, ou o verbo fica no singular, concordando com o núcleo singular mais próximo do sujeito. Exemplo, sujeito pós-posto. Vamos ver aqui essa concordância facultativa. Chegaram o professor e o aluno. Eu posso falar chegaram o professor e o aluno, ou também posso dizer chegou o professor e o aluno. Por quê? Porque o sujeito composto, né, professor e aluno, está depois do verbo chegar. Faltaram coragem e competência ou faltou coragem e competência. As duas formas estão corretas. E aqui a gente já vem para os desvios comuns. Então, a quem pertence estes fichários em cima da mesa? Opa, opa, opa! Você falaria estes fichários pertence a quem? Opa, opa, opa! Percebe quando você muda a frase? Você já nota o erro? Então, a quem pertencem? Foi publicado no Diário Oficial os novos prazos para o pregão. Você diria, os novos prazos para o pregão foi publicado? Não, você diria foram publicados. Logo, inverte a frase para você ter certeza se isso está correto ou não. Os advogados vêm ao fórum todos os dias. E aqui a gente tem um erro, nossa, sacana. Por quê? Porque o verbo vir tá na terceira pessoa do plural, porque os advogados, eles, terceira pessoa do plural, tá? O que acontece aqui? O verbo vir na terceira pessoa do plural, ele tem acento circunflexo. Então, eles vêm com acento circunflexo e ele vem, né? Terceira pessoa do singular. Então, ele vem, normal. Eles vêm com acento circunflexo. E aí, não confunda, né? Com o verbo ver, que é eles vêm com dois es, sem acento circunflexo, porque as palavras, né, as vogais repetidas, depois da última reforma ortográfica, perderam esse acento. Então, ó, eles vêm com dois es, você sempre vai pensar assim, ó, nós temos dois olhos. Logo, se o verbo tem dois es, tá, vai ser um e para cada olho. Pensa assim que você não vai mais se esquecer. Eles vêm com dois olhos, então dois es, dois olhinhos. E se não tiver os dois es, é o vem com o chapeuzinho do verbo vir, tá? Estou falando aqui de uma maneira bem lúdica, que é para você nunca mais se esquecer mesmo. Então, os advogados vêm com acento circunflexo ao fórum todos os dias, porque aí concorda com o verbo no modo correto aqui, tá? Casos especiais, aí a gente já começa aqui agora com os casos especiais. Verbos impessoais. O que são esses verbos impessoais, né? Não se direciona a alguém em particular e não pertence a ninguém especial. Eu gosto de dizer que os verbos impessoais é o advogado genérico do rolê. Sabe aquele advogado que ele trabalha em tudo? Ah, é genérico. Ah, qual área você atua? Ah, nenhuma em particular, atua em todas, sabe? Então, ele é neutro, tá? Nesse tipo de oração, em que o verbo é impessoal, não há sujeito, ou seja, o sujeito é inexistente. E na língua portuguesa, quando o sujeito é inexistente, o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, tá? Regra. Sujeito inexistente, terceira pessoa do singular. Essa é a regra para qualquer ocasião. Ah, não tem sujeito inexistente? Terceira pessoa do singular, então vai ser aquela concordância com ele, tá? Então, os verbos impessoais são aqueles que ocorrem com os fenômenos aí da natureza e em relação ao tempo também, né? Então, em relação a tempo, horas, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Choveu bastante na noite passada. Trovejou muito na noite de Natal. Geou em Santa Catarina. Então, isso aí tem a ver aí com o tempo, com esse fenômeno da natureza.
O verbo chover, em seu sentido figurado, deixa de ser impessoal, porque aí aparecem os sujeitos. Então, uma coisa é eu dizer assim, choveu bastante em Belo Horizonte, tá? Impessoal, não tem sujeito. Agora, se eu digo o seguinte, choveram flores no casamento, ou só irei se chover em canivetes, aí o sujeito aparece, tá? Então, só irei se chover em canivetes, vai fazer essa conjugação aí para o plural. Por quê? Porque aí apareceu o sujeito. E agora a gente vai ver o verbo haver, um verbo queridíssimo, muito usado, né, por todos diariamente, principalmente na redação jurídica. O verbo haver, no sentido de tempo transcorrido e no sentido de existir, ele é impessoal. Logo, terceira pessoa do singular sempre. Terceira pessoa do singular sempre. Vamos aos exemplos. Há dias que não a vejo, sentido de tempo. Então, há dias, ele fica ali na terceira pessoa do singular. Há 2 anos abri meu negócio, sentido de tempo também. Houve muitos acidentes, e aqui a gente já começa a entrar nos erros comuns. Então, as pessoas dizem, houveram muitos acidentes. Não, verbo haver no sentido de existir, né, de acontecer aí, impessoal, vai ficar sempre no singular. Então, houve muitos acidentes, havia 2 acusados naquele caso, houve muitas reclamações na reunião com o cliente, havia anos que não nos encontrávamos e assim por diante, sempre no singular. Erros comuns. Houveram muitos problemas na audiência do réu. Olha só, houveram não, houve muitos problemas. E aqui a gente já entra para as locuções, né? Então, devem haver muitos problemas na comunicação da empresa. Perceba que esse devem, que acompanha o verbo haver aqui, ele é um auxiliar, tá? E aí a gente está trabalhando com esse conceito, né, de locução verbal. Eu gosto de dizer que a locução verbal é uma dupla sertaneja. Tem o auxiliar e tem o principal. Geralmente, o auxiliar, né, ele faz mais ou menos o que o principal mandar, assim, ele é meio neutro, ele faz segunda voz. Ele não tem, assim, aquele sentido, então aqui não é no sentido de... o deve não é o predominante aqui, né, ele acompanha o haver que manda, o haver que é a primeira voz. Então, devem haver, o haver vai ficar impessoal, vai ficar no singular, porque ele está aqui no sentido de existir. Logo, o deve também vai ter que ficar no singular, porque a dupla precisa ficar alinhada, tá? Não adianta na dupla sertaneja ali os 2 cantarem na primeira voz, vai ficar uma gritaria. Então, o auxiliar, ele vai fazer essa base aí para o verbo principal, que é o verbo haver. Estão havendo vários problemas de comunicação na empresa. Aqui também está havendo, porque aqui, né, está exercendo o papel de verbo auxiliar. O verbo haver e as locuções verbais, que eu acabei de dizer para vocês. Então, vamos deixar aqui formalizado. Nas locuções verbais, a impessoalidade do verbo haver transfere-se para o verbo auxiliar e o sujeito continua inexistente. Então, pode haver falhas no julgamento, deve haver provas para o caso, vai haver culpados pelo crime, começou a haver suspeitas, há de haver soluções para o caso. E perceba que bonito, né? Eu acho isso muito bonito e curioso, que aqui a gente tem o há de haver, tá? Vou só fazer um parênteses. Há de haver. O verbo haver, ao mesmo tempo, ele é auxiliar e ele é o principal. Então, ele está auxiliando e ele está também exercendo aí a função principal. E aí isso até me lembra, não tem a ver com essa matéria, mas só para vocês entenderem essa questão do principal e do auxiliar, daquela frase vou ir, que muitas pessoas acham, nossa, abominam, né? Errado. Então, lá no ensino médio, até às vezes a professora falou, ai, vou ir é muito feio, é errado, nunca diga isso. E, na verdade, vou ir está correto. Por quê? Porque o verbo ir, ao mesmo tempo, ele é auxiliar e ele é principal. Nessa locução, né, nessa dupla sertaneja, cada um exerce o seu papel, é como se fosse uma dupla de gêmeos, né? Então, não me vem à cabeça nenhuma dupla aí que canta, né, os gêmeos, mas eu imagino isso. Então,
Você pode falar vou ir e você pode falar há de haver. Então, nesses dois casos, o mesmo verbo, ele exerce função principal e função auxiliar também. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula. O verbo haver, ele pode ter outros sentidos, tá? E aí ele vai ser considerado pessoal, ele vai fazer a concordância, dependendo aí para o singular ou plural, nos seguintes casos. Quando ele tiver o sentido de comportar-se, proceder, portar-se, desincumbir-se. Por exemplo, na audiência, o advogado e o promotor não se houveram com o respeito esperado. Então, aqui ele vai fazer essa concordância. Próximo, entender-se também tem esse sentido. Os culpados se haverão com a justiça. Que bonito, né? Que frase bonita. Então, o haver vai para o plural. Conseguir, os réus houveram a comutação da pena. Os réus conseguiram a comutação da pena. E também temos a locução haver por bem, vir a propósito, né? Então, após tanta polêmica diante das provas do crime, o juiz ouve por bem adiar o julgamento. E ele também pode ter o sentido de ter, que é um sentido bastante comum, tá? Então, o advogado pediu aos desembargadores que houvessem piedade do acusado. E aqui seria no sentido de tivessem. A mesma coisa que eu dizer o advogado pediu aos desembargadores que tivessem piedade do acusado. Novos livros hão de ser distribuídos por todas as escolas do país. Eu hei de conquistar meu lugar no mercado de trabalho. E até me lembra daquela música de Armandinho e Banda, né? Eu hei de conquistar seu coração durão. Coloca a música aí na edição. Eu hei de conquistar teu coração durão demais, que não quis pagar pra ver, nem dar o braço a torcer. Ei! Ai, gente, então, essa hei de haver, sempre que eu coloco no meu Instagram, as pessoas erram. Por quê? Porque elas acham que esse ei, eu hei de conquistar, é sem um H, do tipo, ei. Mas não, é do verbo haver. Olha que beleza, eu hei de conquistar. Eles haviam elaborado o relatório do julgamento. Eles hão de fazer o melhor para os seus clientes. Então, aqui o verbo haver não vai ser pessoal, ele vai fazer essa concordância. E cuidado, então agora você já pensou aí, verbo haver, né? Então, no sentido de existir, no sentido de acontecer, o verbo haver é um verbo impessoal, sempre no singular, sempre no singular. Você já vai sair assim com esse pensamento na cabeça. E aí, de repente, você se confunde, porque você olha o verbo existir e acontecer, literalmente, assim, né? Realmente ele está ali, né? Ao pé da letra, escrito. E aí você pensa, então o existir e o acontecer também vão ser dessa maneira. Não! O verbo existir e o verbo acontecer, eles não são verbos impessoais, então eles vão fazer normalmente a concordância. Podem existir falhas no julgamento, devem existir provas para o caso, vão existir culpados pelo crime, hão de existir soluções para o caso, beleza? Aqui, normal. E vamos ao verbo Jesus. Esse verbo aqui, misericórdia, todo mundo erra. É hoje que você vai parar de passar vergonha com esse verbo fazer, vai parar de falar fazem 2 anos, tá? Muitas pessoas não se ligam que o verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido e de temperatura, ele é impessoal, ele não vai fazer a concordância no plural, meu povo, não concorda? Então, que eu digo, faz muitos dias que não abro o Instagram. Não fazem muitos dias, porque é o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, tá? Estou me referindo ao tempo. Faz 2 anos que cheguei a Belo Horizonte. Não fazem 2 anos. Faz frio em Santa Catarina. Faz anos que não vejo meus colegas de faculdade. Faz calor em Cuiabá hoje. Então, esse verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido e no sentido de temperatura, ele sempre fica no singular. Não vai existir fazem anos, fazem 3 anos, fazem 5 anos. É faz 2 anos, tá? Beleza, meu povo, agora a gente vai para uma outra parte aqui da aula, que é uma parte especialmente muito legal, porque o pessoal tem dúvida demais.
Ela é simples, tá? Relativamente simples, mas você precisa ficar ligado aí em algumas regrinhas, que é a matéria da partícula C. Então eu digo, alugam-se casas ou aluga-se casas? Opa, plural ou singular. Procuram-se empreendedoras ou procura-se empreendedoras? Provavelmente você já viu essa frase até no Instagram em algum anúncio, né? Então eu já te digo o seguinte, essa partícula C, ela pode ser tanto uma partícula apassivadora do sujeito, quanto um índice de indeterminação do sujeito, e agora você... Ah, chega, cansei de você, professora, você está falando muitas regras difíceis, vou fazer alguma coisa mais importante da minha vida, vou dizer, calma, fica aí. Fica aí que eu vou traduzir e vai parecer muito mais simples, tá? Esse aqui é só o nome da matéria. Se um dia você estiver afim, né, você tá lá no sábado à tarde, né, à toa, né, tranquilo, e fala, não, vou estudar partícula passivadora do sujeito e índice de indeterminação do sujeito. Olha só que coisa boa para você ler em um sábado à tarde, né? Talvez um sábado à noite com vinho, você estude aí o índice de indeterminação do sujeito. Coisa linda, você já sabe o caminho. Porque o meu papel aqui nesse curso é fazer com que você saiba caminhar sozinho. Eu quero que você tenha autonomia, tá? Eu não quero que você dependa de mim. Eu não sou, né, a babá do português. Eu estou aqui, como no meu papel de tutora, mostrando a você o caminho e ensinando a você, para que quando você termine de assistir essa aula, este curso, você consiga caminhar sozinho, tá bom? Então, ó, quiser estudar mais a fundo, você sempre terá o nome das matérias na gramática, mas agora vamos entender aí o que isso significa, né? A partícula apassivadora do sujeito. Isso significa, quando você, né, ouve esse nome, que o sujeito está escondido. Ele tá ali, tá? E se tem sujeito, opa, vamos pela lógica, vai fazer a concordância. Lembra que eu disse que nos verbos impessoais não há sujeito, por isso que ele fica no singular, por isso que ele fica na terceira pessoa do singular? Porque não tem sujeito. Se aqui o sujeito está escondido, ai danado, a gente vai te pegar. Então, a gente vai fazer a concordância. Qual é o macete? Aqui tem um macete assim, um macetinho matador, tá? Aqui qual é o macete? Construa a frase com o verbo ser. Aí eu coloquei até aqui o nome, né? Voz passiva analítica, você não precisa entender isso agora. Se o verbo ficar no plural, a frase com o ser também vai para o plural. Por exemplo, eu falo, alugam-se casas. Vamos construir essa frase com o verbo ser. Casas são alugadas. Opa, funcionou. Então significa que esse ser é o quê? Esse ser, ele é uma partícula apassivadora do sujeito. O sujeito está ali, tá? Vendem-se casas. Casas são vendidas. Opa, funcionou. Então a gente vai fazer a concordância no plural. Arquivem-se os autos. Os autos sejam arquivados. Funcionou. Então a gente também vai fazer a concordância no plural. Constroem-se casas. Casas são construídas. Então perceba que quando você coloca essa construção com o verbo ser e faz sentido, vai haver a concordância aí, tá? Plural singular. E o índice de indeterminação do sujeito? Aí o negócio muda, tá? Vamos lá descobrir se é índice de indeterminação ou partícula passivadora. Veja esses exemplos. Necessita-se de ordens. Vamos construir com o verbo ser. Ordens são necessitadas? Estranho, né? Não dá certo. Logo, se não funcionar com o verbo ser, meu amigo, você já sabe que vai ser o índice de indeterminação e aí vai ficar no singular, que é o sujeito indeterminado. Trata-se de embargos de declaração. Embargos de declaração são tratados? E agora, José? Fica estranho, não fica? Logo, aqui a gente está diante do índice de indeterminação do sujeito, vai ficar no singular. Precisa-se de estagiário. Estagiários são precisados? Nossa, que estranho. Não funcionou. Vai ficar no singular. Então, se o macete do verbo ser não funcionar, pode ter certeza de que o ser é um índice de indeterminação do sujeito. Logo, ficará sempre do singular. Aqui eu coloquei mais um macete para vocês, tá? E o macete é o seguinte. Quando for o índice de indeterminação do sujeito que vai ficar no singular,
Geralmente a frase vem na seguinte estrutura: o verbo, o ser, né? E uma preposição. Pode ter certeza que se vier nessa estrutura, o verbo vai ficar no singular. Então, trata, verbo, ser, né? A gente vai descobrindo o que ele é, mas a gente já sabe. E a preposição de. Então, trata-se de embargos, não tratam-se. Pelo amor de Deus, não vai escrever tratam-se de embargos na sua petição, porque está errado, tá? Precisa-se de funcionários. Precisa, mais se, mais de. Opa, veja que é a mesma dinâmica aqui. Então, precisa-se de funcionários. Nesse caso, o verbo fica sempre no singular, pois não conseguimos construir a frase com o verbo ser e o sujeito é inexistente. Tranquilo, né? Então, vamos para a próxima matéria, que é expressões partitivas com o sujeito. E aqui eu já te digo, tanto faz. Ai, que mamão com açúcar, né? Ai, que facinho, tanto faz. Adoro quando é tanto faz. Porque aí mesmo que você queira, você não consegue errar, porque tanto faz. As duas maneiras estão corretas. Então, como eu vou fazer aí essa concordância? A maioria de, a maior parte de, um grande número de, a metade de, uma porção de, uma pequena quantidade de. Gente, tanto faz, tá? Vai ser plural ou singular. Veja os exemplos aqui. A maioria dos entrevistados chegou cedo. Ou a maioria dos entrevistados chegaram cedo. A maioria dos advogados atuam na área civil ou atua na área civil, tanto faz. Um grande número de pessoas compareceu à manifestação ou um grande número de pessoas compareceram à manifestação, dependendo aí da ênfase que você deseja dar à frase, você pode concordar tanto no plural ou no singular, beleza? E agora vamos para o sujeito realçado por que ou quem. Olha, isso aqui vocês se atrapalham, tá? Parece difícil, mas na verdade é fácil porque a gente tem um tanto faz aqui pro quem. Mas vamos ver primeiro a regra geral, tá? Regra que o que ele vai sempre concordar com o antecedente. A gente faz isso de uma maneira natural. E o quem, ele pode, né, concordar com o antecedente ou preferencialmente, ele vai concordar com a terceira pessoa do singular. Veja os exemplos aqui. Vamos primeiro ver os exemplos com que. Foram eles que desenvolveram o projeto. Não fui eu que disse isso. Foi você que escreveu essa peça? Fui eu que fiz o projeto. Eu que agradeço. Então, eu que agradeço. Tranquilinho, né? Eu agradeço, o agradeço, né? Ele está fazendo aí essa concordância normal. Eu agradeço. Agora, imagine como quem. A gente tem essas duas possibilidades. Ele pode tanto fazer a concordância com o antecedente, como fazer também a concordância na terceira pessoa do singular. Vamos lá. Fui eu quem fiz o projeto ou fui eu quem fez o projeto. Se for fiz, né, eu estou concordando com o antecedente, ou fez com a terceira pessoa do singular. Ele fez. Então, fui eu quem fiz ou fui eu quem fez. Tanto faz. São eles quem solicitam os materiais do escritório. Fui eu quem agradeceu ou fui eu quem agradeci a ajuda. Eu quem agradece. Olha que estranho, né? Ou eu quem agradeço. Tanto faz aí, tá? E aí agora a gente tem os nomes plurais, né, de lugares. Então, eu vou falar os Estados Unidos apoiam ou os Estados Unidos apoia. Sempre tem essa dúvida, principalmente aí com esses nomes de lugares que ficam no plural, como, por exemplo, Estados Unidos. Então, depende da presença ou não do artigo. Se houver o artigo ali, né, definindo a palavra, vai para o plural. Caso contrário, singular. Os Estados Unidos apoiam os soldados, os definindo Estados Unidos, está acompanhando Estados Unidos, logo vai ficar no plural. Ou simplesmente Estados Unidos apoia os soldados. Estados Unidos vê a melhor saída sempre, ou os Estados Unidos veem com dois es, já falei disso para vocês,
a melhor estratégia sempre. E por fim, a gente vai falar agora sobre as horas, né? Em horas, datas, distância, o verbo ser concorda com o predicativo. Então, já são 10 horas e não já é 10 horas. Já são 10 horas, já é 1 hora, já é 00:30. Hoje é 20 de janeiro, concorda com a palavra dia aqui também. Hoje são 20 de janeiro, e aí eu tô concordando com o número, tá? Com o predicativo. Ou eu posso falar aqui, de Belo Horizonte a Florianópolis, são 1.300 quilômetros. Então, em datas, horas, distância, o verbo ser vai concordar com o predicativo. Isso aqui também a gente já faz de uma maneira muito natural, e por isso eu pergunto para você, que horas são? Que horas você está assistindo a essa aula? Deixa aqui nos comentários, inclusive deixa a sua dúvida, e nos vemos aí na próxima aula. Um abraço e até mais!